que é mais comum deles ouvirem? O quê? Nossa, parece, agora você achou que você vai ficar rica. Essa é a reação clássica. Uma pessoa desacreditando dele. Total. Tipo, nossa, se enxerga. Você nunca vai ter nada. Você vai continuar sendo um zero esquerda. Seja homem, seja mulher, não importa de onde a pessoa saiu. E que bom que muitas acreditam e veem que com técnica, com procedimento, com disciplina, com método, dá para você sair de uma condição de super endividado para ser investidor. É só uma questão de técnica. Agora, é muito mais fácil eu dizer e apontar aquilo que eu não conheço e falar, não, esse negócio, ela tá aí só para vender curso. Tá, mas você foi lá? Você assistiu? Você aprendeu? Você seguiu? Não preciso nem ver. Então você é idiota. Porque se fosse ruim, a pessoa assinava uma vez e falava pra todo mundo, não vale a pena, pô. Pois é. Então, assim, as pessoas criam esse bloqueio como uma autodefesa. Porque tudo aquilo que eu não conheço, eu recrimino. Verdade. Eu expulso. Eu falo, não, isso aí não é nada. Ela não sabe nada do que ela tá falando. Mas a pessoa nunca nem ouviu. Não sabe o que é. Já ouviu falar sobre educação financeira, sobre planejamento financeiro pessoal, sobre arquitetura de escolhas, sobre economia comportamental, sobre investimentos. Assim... Eu acho que tinha que ter na escola a educação financeira. E tem. Mas... Não, como? Na minha época não teve. Não, agora tem uma resolução de 2019 e desde o ano passado foi implementado. É um tema transversal. Que bom. Todas as escolas públicas precisam ter, ainda é insuficiente? É, mas antes isso do que nada. E cada vez mais, assim, a gente vê professores pegando vídeos do Me Poupe e colocando em sala de aula. Porque é isso, como é que você junta dinheiro para sair da casa dos pais? Os pais querem me matar, óbvio. Ou me agradecer, né? Enfim, tem uns que falam, pô, Nath, é meio a meio. Valeu. É meio a meio. Tipo, não, tamo junto. Mas se você souber, lá na gringa, lá fora, em outros países, existe educação financeira há muito tempo? Não, também não tem? Também não. O que existe, é assim, alguns países são poupadores por excelência. Então, assim, o Japão, por exemplo, é um país que vive o problema da população que poupa demais. Meu Deus, olha isso. Pois é. Isso é ruim também. Isso chega a ser ruim um problema, também. né? Isso é um problema. Porque aí que acontece deflação. Porque, por que eu vou comprar se eu sei que dali a algum tempo o preço vai cair? Então eu não compro. É o contrário daqui, sabe? Se eu não compro hoje, ninguém mais compra, aí tem cada vez mais produto, aí o preço começa a cair. Enfim, tanto a inflação muito alta quanto a deflação são ruins. Um pouquinho ali, né, de aumento de preço controlado, que hoje, infelizmente, a gente está com a inflação muito maior do que o que deveria ser, é ruim. Nossa, que doideira saber disso, que existe um país que é mão de vaca. E outra, né? Mas tem muito do passado. Tipo, o Japão passou por 2 guerras. Verdade. Eles foram arrasados na Segunda Guerra Mundial. Sim. E você vê países que passaram por guerra, e a gente vai ver isso. Deve ser trauma deles, né? É um trauma terrível. A gente não viveu um trauma tão forte, apesar de... Assim, nós vivemos no trauma. Isso que eu ia falar. A gente vive um. A gente lida bem com assim, pra gente, o que é um peido pra quem tá cagado, assim, sabe? Então, aqui no nosso país, as pessoas que são ricas pelos trabalhos delas, chega a ser diferente. É raro. Não é raro. Tem muita gente rica, mas, tipo assim, é muito difícil ser rico aqui no Brasil. É difícil. Assim. É difícil. Porque se o cara quer ser empresário, é muito imposto. A gente paga imposto aqui, cara, eu não vou falar de valores, mas eu lembro que eu vou falar, um imposto, em um mês a gente já pagou 100 mil reais. Em imposto. Porque a gente quer estar tudo certinho. A cara dele, não fala isso. Não, é que eu quase pulei da sacada quando eu fiquei sabendo. A gente tem um financeiro, ele falou assim, mano, às vezes os impostos chegam até nesse valor, e teve um mês que foi 100 e pouco, eu falei, meu Deus, cara. O meu único sócio é o governo. É o meu único sócio. Não, e é quase majoritário, viu? Não, Caralho. tá quase ali, pau a pau, assim, meio a meio. Mas é que tá, é difícil. Tá melhor? Um pouco. Tá melhor? Com a coisa do MEI, melhorou muito. Hoje você tem acesso ao MEI, é super fácil, você entra lá, né, no site mesmo do MEI.gov, acho que é alguma coisa assim, tá, gente? É simples.
Você cria a sua empresa e você tem uma guia que você paga o imposto fixo. Sim. Eu acho que até 80 mil, se eu não me engano, tá? Por ano. Faturou até 80 mil, você vai pagar um imposto fixo por mês, que não passa de R$ 80 por mês. Quando eu comecei, acho que era R$55. É, ele foi aumentando com o tempo. Isso já te dá acesso a alguns benefícios, né? De INSS, seguro-desemprego, enfim, se alguma coisa acontecer, né? Enfim, se tiver algum tipo de doença, alguma coisa assim. Passado Invalidez, disso, e tem o Simples Nacional também, que ajudou bastante. Então, você tem tudo coletado em um único imposto. A maioria das empresas hoje já consegue acessar o Simples Nacional, que vai hoje, acho que até R$ 4 milhões, se eu não me engano. E aí depois começa a facada mesmo. Mas assim, eu prefiro sempre ver o lado bom das coisas. Sim. Se eu tivesse parado no simples, tipo, não vou crescer porque eu vou pagar mais imposto, meu pensamento você prefere ganhar 70% de 50 milhões ou 100% de 100 mil? Verdade. Então, assim, você prefere empregar uma pessoa, você mesmo, ou empregar 95 pessoas, como a gente emprega hoje? Então, olhar pelo lado positivo... Eu também gosto de olhar pra esse lado Eu positivo. olho pra esse lado. Ajuda. Até porque tem outros países que, mano, os impostos são menores, por exemplo. Nos Estados Unidos, que todo mundo gosta de bajular. Mas se você quebrar um braço, mano, é muito caro. Sim. Entendeu? Porque não tem saúde pública. Não tem nada. Tem pessoas com câncer que, tipo, tem que vender a casa. Sim. Mano, Dentista. tem um e o monte caralho. de relato que, tipo, os caras quebram o braço, volta pra casa. Uhum. Não, Passa mas por quê? metiolate no Não, braço. porque é caro. É. Então, mas eu queria saber também, a gente vai falar de muita coisa. Quanto tempo de canal você tem? De Me Poupe como um todo, vou fazer 7 anos agora. Pô, é uma caminhada. Né? E quando eu cheguei, não tinha nem mato. Tive que plantar o mato. Que Você era um terreno... Era só... assim, eu era Nossa. repórter de TV. Trabalhei 10 anos como repórter. E tratar sobre dinheiro era algo que eu fazia pra mim. Porque eu via que meus pais não tinham educação financeira, meus amigos não tinham, tava todo mundo sempre lascado e tal. E aí eu falei, não, eu preciso ser a pessoa que vai ajudar essa galera aqui, né? Porque eu já olhava sempre pro futuro e falei, mano, eu preciso fazer alguma coisa pra cuidar dos meus pais, enfim, da família toda. Aí comecei a planejar, criar meta, Mas investir. o quê? Era muita dívidas? Era muita bagunça a vida financeira da sua família? Assim, nunca faltou nada, mas nunca sobrou nada. Entendi. E sempre foi uma vida restrita. Assim, tipo, a gente nunca viajou. Assim, a gente tinha comida, a gente... Não tinha luxo. Nenhum. Assim, a gente estudava, comia e era isso. E não podia uma série de coisas, era não pra tudo. Eu falo isso até no livro, né? Era não pra tudo. E aí, só que sempre tinha aquele receio, assim, do desemprego. Era um medo constante na minha casa, porque só meu pai trabalhava, minha mãe cuidava da gente, somos em 3. Então era aquele medo constante. Puta, seu pai, né? Nossa, e se acontecer isso? Nossa, isso é foda. E, puta, são 3 meninas, mas cada uma introjeta aquilo de um jeito. Eu introjetei, fudeu, vou ter que trabalhar. Eu vou ter que me virar pra cuidar de mim e deles também, né? Porque isso pode acontecer a qualquer momento. E aí eu comecei a juntar dinheiro com 8 anos de idade. Então fudeu pra você, veio muito cedo. Veio bem cedinho. Caraca! Bem cedinho. Você juntava dinheiro com 8 anos de idade pra comprar o quê? Eu queria um carro. Ah, peraí. Com 8 anos já? Já. Mas por quê? Como que era a sua cabecinha? Com 8 anos eu queria o Batman. Pois é. Eu juntava dinheiro pra comprar um boneco. Pois mano. é, mas acho que é legal trazer o contexto, né? Eu nasci em 85. E lá nos meus 7 anos, quando surgiu essa coisa do carro, eu tinha